Pessoal, eu já dei o start aqui no início da gravação, tá? Autorizei aqui. Deixa eu compartilhar aqui a telinha com vocês. Pessoal, então, recapitulando aqui, eu estava atualizando aqui, fazendo algumas correções já, tá? E do momento presencial, eu vi que teve uma última postagem, tá? Aí eu já atualizei aqui. Então, na última aula, são 10, ok. 10 aulas. Então, na oitava aula, sim, a gente iniciou essa parte. Já que a gente já fez a análise das atividades e do fórum de discussão, tá? Inclusive, eu vi as últimas postagens do fórum, postei uma ajuda para vocês, né? Uma análise, um resumo, na verdade, da aula que foi a análise lá do fórum de discussão, tá? Daí postei lá que é para ajudar vocês, trazer um pouco lá mais de clareza. Então, na aula passada, ainda bem que eu deixei marcado aqui, a gente iniciou sobre, né, o prontuário das instalações elétricas, já antecipando que a próxima C nossa aqui, deixa eu ir na nossa sala aqui, ó, no dossiê, vai ser segurança em eletricidade. Então, como segurança de eletricidade são poucas aulas, né? Basicamente, ó, a gente começa dia 14/4, né? E, e finaliza já no início do outro mês. São poucas aulas mesmo. Então, eu iniciei esse trabalho e como são 10 aulas aqui, são muitas aulas em instalações elétricas, né, prediais, eu resolvi fazer esse adendo aqui, né, já iniciar, porque a gente vai falar o básico lá de segurança, mas vocês precisam ter essa clareza de que a segurança em instalações elétricas, que é o assunto, né, que a segurança fala, e já que a gente está falando de instalações elétricas prediais, né, é mais do que lógico. Na última aula, eu até, deixa eu baixar novamente aqui, não tem problema nenhum. Aí lembra que a NR10, né, MTE, né, normas regulamentadoras. Daí na última aula a gente baixou a NR10, eu fiz um resuminho, né? Nós vimos que a NR10, né, ela tem um texto, né, característico. Eu falei sobre é, ele de forma rasa. A gente vai entrar nos detalhes dele lá em segurança, né? Mas eu já falei do famoso, né, item, que é o item que fala o que é o prontuário das instalações elétricas, que é o item 10.2.4. Deixa eu baixar aqui, baixar ele novamente. E também o manual de auxílio. Aí lembra que na aula passada eu falei dele, né? Só um minutinho aqui, que o botão estava aninhado aqui. Ok. E na aula passada
Eu até comentei, né, que deveria ser. Então, ó, já que a gente. Essa, né, lembrando lá da primeira aula, né? Essa é efetivamente a primeira OC que vocês estão estudando que tem a ver com o curso de eletrotécnica propriamente dito, que é a infraestrutura das instalações elétricas prediais, né? Ou seja, uma infraestrutura geral, né, de baixa tensão. Então, vocês aprenderam noções de projeto, depois a gente vai com os cálculos lá em projetos prediais, né? Questões de segurança, provavelmente no laboratório, vocês estão utilizando o óculos, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. E o Ministério do Trabalho e Emprego, ele estabelece que essa norma aqui, ela tem uma abrangência, né? Até eu lembro, eu comentei uma vez aí, o escritório que eu trabalhava, o dono do escritório, ainda presta serviço para ele. O dono do escritório, ele é engenheiro de segurança e também membro da AGEST, né? Agência Goiana de Engenheiros de Segurança do Trabalho, na Sintaleb, e ele faz parte dessa comissão todo ano, não necessariamente todo ano, mas tem revisões, as novas normas, né, que estão sendo criadas aí. Então, ele faz parte do comitê na parte de elétrica envolvendo segurança do trabalho, tá? E eu comentei com ele, eu falei assim, senhor Nassim, eu acredito que qualquer instalação elétrica de baixa tensão deveria ter esses itens, deveria ter essas obrigações da NR10, né? Ele até concordou comigo, mas ele falou, Pablo, assim, a segurança do trabalho, nós não só falamos, mas pensamos muito de forma jurídica, né? Semelhante ao pessoal aí do direito aí, né, da advocacia. E é o seguinte, isso daqui é uma norma, é uma regra, né? Ela tem poder de polícia, inclusive todos os itens da. Vamos pegar aqui, ó, a NBR. Deixa eu pegar aqui, ó, NBR. Pegar uma NBR aqui que não é a 5410. Por exemplo, essa daqui, ó, a 16149, que fala sobre sistemas fotovoltaicos, características de interface de conexão com a rede elétrica, ou seja, o sistema, essa norma aqui, fala sobre o sistema on-grid, né? Os cálculos aqui, ó, fator de potência, né, distorção harmônica, inclusive é de domínio aí da elétrica, todos os critérios aqui, ó, questão aí de angulação, né? Aqui, não, aqui é injeção no sistema elétrico de potência. Então, essas normas aqui, aí lembra que eu falei lá no início da disciplina aqui, né, de instalação elétrica predial, que essas normas aqui da BNT, elas são normas que foram moldadas aí ao longo do tempo. Hoje, né, existe uma organização aí, né, ela é governamental, o I3E, né? O I3E, a partir de faculdades, né, universidades lá dos Estados Unidos, os CIAs, os centros acadêmicos, né, criaram essas regras de engenharia, né, os professores, né, os graduados, né, em engenharia das mais diversas áreas, né, no caso nosso aqui da elétrica, né, eles criaram literalmente essas normas, esses padrões aqui. E essas normas, esses padrões, eles, né, foram compilados nessa organização que é o I3E, que vende para os países, inclusive
O Brasil comprou essa norma aqui que fala sobre sistemas fotovoltaicos, traduziu para o português, criou o número, que é a 16149, né, que fala aí sobre interface, né, e característica de conexão com a rede elétrica de distribuição, ou seja, o sistema on-grid. Então, essas normas aqui, elas têm respaldo na engenharia, né? Ou seja, elas são verdade, né? São materiais científicos. Mas quem chancela ela é a NR10, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? A norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade. O sistema fotovoltaico é um serviço, é uma instalação envolvendo eletricidade. Então, essa norma NR10 chancela toda e qualquer norma, ou seja, é ela que fala, olha, pode usar a NBR 5410, a 16149, tudo que tem a ver, é ela que chancela. Entendeu? Foi isso que eu falei na aula passada. E, e ele me disse, né, na época, ele falou assim, Pablo, na linguagem jurídica, nós não podemos colocar assim sem um marco ali, sem um número. Eu não posso dizer que toda e qualquer instalação elétrica, porque tem instalação no próprio documento da NR10 existe o conceito de baixa tensão, conceito de extra baixa tensão e por aí vai. Então, esses conceitos aí eu preciso de um número palpável. No caso, o número aí que foi escolhido é os 75 quilowatts de potência, tá? Daí, se não me falha a memória, é a 04 aqui, só abrir com outro navegador, é porque às vezes ela dá incompatibilidade aqui. Fornecimento de energia elétrica, ok. Só um minutinho aqui. Ver se eu acho que os transformadores, aparelho, ok, escritórios, motores, ok. Só achar que os transformadores, acho que é essa daqui, ó. Ó, transformador de distribuição, eu vou pegar a tabela antiga aqui, tá, pessoal? Mas o padrão é o mesmo, tá? O padrão propriamente dito é o mesmo. Não, não era essa, é essa aqui. Ó, peguei ainda mais um pouco atualizada, né, que é a da Enel, né, antes de ser implementadas da Equatorial aí que estão substituindo gradativamente. Isso, ó, tabela um, transformador trifásico. Aí fala, né, estabelecimentos com carga superior a 75 quilowatts
devem constituir e manter o prontuário das instalações elétricas, contendo no mínimo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo, vamos lá, como se diz, vamos por partes daqui. Deixa eu. Vamos por partes aqui. Estabelecimentos com carga instalada superior, quando fala estabelecimento, uma unidade consumidora, ou seja, consumidora de energia elétrica. É, E essa unidade, com essa carga aqui, ela tem que ter um transformador próprio. Então, eu já estou começando a restringir a instalações de baixa tensão, mas que tem um transformador próprio. É óbvio que o seu, por exemplo, você mora num prédio, esse prédio, já morei num prédio de 2 torres que tinha um transformador de 500 que está dentro desse critério aqui, tá? Mas, assim, uma casa comum, nem transformador ela tem. Então, essa norma aqui, ela não, como se diz, não tem poder de cobrar de uma unidade consumidora comum e ela é mais aplicada a estabelecimentos comerciais e indústrias, né, empresas que têm um transformador próprio. Só que essa carga aqui, ela limita a empresas que têm um transformador superior, tá vendo? Que não é superior, ou seja, maior ou igual, é superior a 75. Então, toda comércio, indústria que tem uma carga instalada, ou seja, um transformador acima de 75, ele deve constituir, ou seja, criar e manter esse prontuário das instalações elétricas atualizado, tá? Beleza. E além do item anterior aqui, ó, as empresas são obrigadas, está vendo o foco aqui no obrigação? Não é se ela quiser, não, ela é obrigada, tá? A manter esquemas unifilares, porque nós temos as normas de engenharia, igual na NBR que eu abri aqui, né? Mas a NR10, como ela é ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Delegacia do Trabalho, então a NR10 é que ela dá o aval, o poder de polícia para a gente seguir as normas de engenharia que vieram do I3E, foram traduzidas por português e estão vigentes no país aí, relacionadas à instalação elétrica, tá? Então, elas são obrigadas, conforme o item aqui, a manter esquemas unifilares, ou seja, uma instalação elétrica, né? O diagrama elétrico pelo menos, é o que é a interpretação que abre aqui, né? Pelo menos os esquemas unifilares, ou seja, da onde que vem essa instalação, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui só um minutinho aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui um exemplo aqui, né? Só para vocês entenderem aqui. Então, o diagrama unifilar aqui, é esse que ele está falando aqui, né, na norma. Tem que ter pelo menos esse diagrama unifilar, que é um projeto completo, né, uma das pranchas, né, a prancha aqui da subestação, né, que foi utilizada aqui para essa empresa, para essa indústria que é a JC Distribuição, né, e aqui é o projeto elétrico da entrada, está mostrando a planta de situação que vem lá da rodovia, né?
até chegar lá no transformador de 300 kVA, ou seja, acima do de 75, então ela tem que cumprir todos os itens. E o projeto elétrico, esse projeto completo é um dos itens, mas pelo menos ela tem que ter o diagrama unifilar. O diagrama unifilar é a expressão mais simples do projeto elétrico, porque com o diagrama unifilar eu sei da onde que a energia está vindo, eu sei que tem ela é classe de tensão 15 kV, ou seja, a famosa rede 13.8. Por projeto, ela é projetada para 15. Desculpa, gente. Ela é projetada para 15 kV, mas a tensão bifásica é 13.8. Projeto elétrico, ele é pautado no superdimensionamento. É sempre isso. Igual a rede 34,5 kV. Ela é projetada para 36,2, tá? Só que a tensão bifásica é 34,5. Aí mostra que tem um elo fusível, né, de 12K, né, a curva aí de reação 12K, corrente nominal 100, mostra que tem o para-raio de redes, mostra que tem um transformador de 300 aqui, né, famoso triângulo, né, triângulo na média tensão e estrela com neutro aterrado na baixa, mostra os cabos, né, o cabo de alumínio com alma de aço aqui, ó. Aí mostra que tem nessa configuração aqui, né, 3 vezes 4 cabos de 185 milímetros quadrados. Nessa época aqui é lá de Marabá, né? A concessionária era a Celpa, né? Centrais Elétricas do Pará. Atualmente, do Pará até foi antes daqui de Goiás, né? É a Equatorial Distribuição Pará, né? Que atua lá. Então, a proteção geral, um transformador de 800, o medidor aqui, ele é indireto aqui, ó, você tem TC, você tem TP, né? TC para corrente, TP para tensão, com a corrente e a tensão você sabe a potência, né? Então, esse medidor aqui, hora sazonal, né? Depende da não eu ia falar da qualidade, né, mas da modalidade de faturamento deles. Mostra que tem um QGBT aqui geral, com um disjuntor de 800 e todos os quadros aqui dessa empresa aqui de logística, né, a JC Distribuição. Então, isso daqui é a expressão mais simples. Com esse diagrama, é claro que eu precisaria do diagrama dos outros quadros aqui, ó, quadros de luz e força, ou força e luz, né? Dos vários quadros aqui, eu precisaria deles, né? Mas o diagrama de filar, olhando ele aqui, eu sei, por exemplo, que tem condutores, né? A bitola deles, a fase, o equilíbrio das fases aqui, todos são circuitos trifásicos, né? Mas tem o equilíbrio das fases, a carga que foi alocada para eles, né? Então, isso aqui, no mínimo, tem que ter isso, mas o prontuário de instalações elétricas pede que você tenha um projeto, tem que ter um projeto elétrico aprovado por um profissional, né? Ou um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista, tá? Então, são obrigados a ter pelo menos o diagrama unifilar, né? é, Atualizado das instalações elétricas dos seus estabelecimentos. Porque sem essa atualização, como é que o meu eletricista, o eletrotécnico, até o engenheiro, se precisar fazer uma modificação, fazer né, um reparo ali de emergência, como é que ele vai fazer sem ter informação nenhuma, ou as informações que ele tem, né, estão desatualizadas, né? Fala que tem uma carga lá, mas essa carga nem está lá mais. E às vezes está uma carga 3, 4 vezes maior. E isso acontece demais em empresa, né? Do que a que está instalada lá, né? Às vezes os barramentos estão pegando fogo ali, tem que trocar fiação. Isso aconteceu com o cliente, né? Tem que trocar fiação, trocar disjuntores, né? Então, com especificações do sistema de aterramento, né? E demais equipamentos de dispositivo de proteção.
Então, ele tem que ter uma carga instalada, né? Um transformador acima do 75. Por isso que eu já deixei essa norma aberta aqui, ó. É, na época aí foi a última, né, atual aí. Então, você tem, isso aqui são os transformadores trifásicos aqui, né? O monofásico 220, bifásico 380, né? E o trifásico 660. Então, você tem os transformadores disponíveis, né? Na rede de média tensão, você encontra na rua ou de 75 ou de 112,5, fazendo a conversão, a função é converter a média tensão para baixa e fornecer energia direto para as residências, né? Para as unidades consumidoras. Agora, uma unidade consumidora que tem um transformador próprio, ele vai ter um transformador, né? Nesse range aqui, desses que estão aqui na tabela, né? Geralmente, é do de 75 para 75, 112,5 kV, né? Quando eu falo kV, é kilovolt ampere, né? Que é a potência aparente aqui, né? 225, 300 ou 500. Ou então, a união, né? Às vezes a empresa tem um de 300 e um de 500 numa subestação abrigada, né? Então, essa NR10 aqui, ela vale para estabelecimentos, né, comerciais, industriais que tem pelo menos o de 112,5, já que o número, né, por isso que o professor Nassim, ele é professor também, né, esse meu chefe, o professor Nassim, disse que tinha que ser um transformador acima de 75, então de 112,5. Então, essas exigências aí, no caso, lembra que eu falei na aula passada do AFT, né, o Agente de Fiscalização do Trabalho, ir na empresa ou por uma denúncia, que é o que já geralmente acontece, né, ou por força de uma agenda aí de verificação. Mas como nós temos, né, muitas, mas muitas empresas aí no Brasil inteiro, geralmente é por força de denúncia aí. Aí ele só vai entrar, por exemplo, eu chego num supermercado, esse supermercado tem lojas aí que tem transformador de 75, né? Ou seja, ele tem um transformador de 75, eu não vou fazer a verificação, né? Embora os itens de segurança vão ser observados, mas assim, essa obrigação de ter o prontuário tudo bonitinho, tudo certo, né? Infelizmente, por ele ter 75, ele não vai ser autuado nesse sentido aí, né? Beleza. Então, o que que é esse prontuário aí, professor? Lembra que eu prometi mostrar um nessa aula de agora, né? Nessa aula de hoje, né? E falar o que que é o prontuário. Eu vou fazer uma comparação aqui, pessoal, com. Por isso que eu baixei de propósito aqui, ó, o manual de auxílio na interpretação da NR10. Lembra que na aula passada eu falei que essas informações aqui estão num formato jurídico, né? Diário Oficial da União, quando foi aprovado, tem as regras aqui. Lembra que eu disse que esse texto aqui ele é extremamente condensado. Olha, por exemplo, aqui, né? Ó, no mínimo, né? Além de ter os diagramas unifilares atualizados, as especificações do seu sistema de aterramentos e demais equipamentos de proteção, tipo disjuntores de baixa, se tiver disjuntores de média tensão e por aí vai, né? Elos de chaves fusíveis, né? Então, por exemplo, ó, conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas à SNR, no caso a 10, né? E descrição de medidas de controle existente. Meu Deus do céu. Falou 1 quilo, não entendi uma grama. Isso é normal, viu? Por isso que eles criaram esse manual aqui de auxílio na interpretação da NR10.
Vamos lá para o item. Ele é igualzinho ao item 10.2 aqui, ponto 4, né? Aí lembra que eu falei que tem, ó, tá vendo? Ó, estabelecimentos igualzinho, ó, o mesmo item que está aqui é o que está aqui. O que difere é que existe um comentário do funcionário, ou seja, de um engenheiro eletricista, e pelo menos engenheiro eletricista, né, que trabalha ou no Ministério do Trabalho e Emprego ou a serviço dele, né, que foi o consultor. Então, esse comentário, ele é balizado, é um comentário de um profissional de verdade e que tem um conhecimento e que, né, espera-se que o raciocínio dele seja lógico. Então, não é qualquer pessoa, é quem, né, participou na, na construção da NR10, tá bom? Então, ó, o comentário aqui, né? E fala, né? Estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW de potência devem constituir, ou seja, criar e manter o prontuário das instalações elétricas contendo, além do disposto no item anterior, né, que é o diagrama unifilar aí, né, atualizado, e as especificações do sistema de aterramento e das proteções, né? Então, ó, o comentário do profissional que ajudou na elaboração da NR10 aqui, ó. A documentação das instalações elétricas é habitualmente, ou seja, um hábito aí, né, uma incógnita. Só para vocês terem uma ideia, né, antigamente a função aí de eletricista ela foi criada com o tempo, com a necessidade. É, por exemplo, um eletricista de redes, né, o de redes de distribuição, eletricista predial, antigamente não existia. Eles pegavam uma pessoa, né, o dito BA1, né, uma pessoa inadvertida, e dava o mínimo de instrução para ele fazer a montagem, instalação, né? O normal seria que o engenheiro que fizesse isso, né? Mas eles criaram um conceito, inclusive o jargão do CREA, o jargão do Conselho Federal e do Conselho Regional aí dos técnicos, né? Eles são similares, né? Porque eles vêm aí de uma mesma cadeira aí, embora hoje em dia concorrentes, né? Esse jargão técnico aí, né? O estabelecimento ele tem que ter. Olha só, aí fala que essa documentação é uma incógnita, né? Porque, por exemplo, a capacitação, né? O jargão aqui do CREA e do CFT, né? Do Conselho e dos Técnicos, é que o eletricista, ele é um capacitado. Para o Ministério da Educação, é chamado de curso livre. É um curso em que você, obviamente, tem que saber ler e escrever e matemática básica, né? Mas a capacitação, ela é semelhante ao curso livre, só que é um curso dedicado, né? Ou seja, é um curso livre específico para a área da elétrica. Então, a capacitação é um curso em que você não, né, necessariamente não precisa ter o segundo grau completo, mas você tem que saber ler e escrever e, né, ter o mínimo aí de matemática básica, porque você vai aprender sobre instalação elétrica, como instalar essa instalação elétrica que você está aprendendo, se for de rede, o nome das estruturas e como é que monta, se for predial, você vai aprender sobre noções de projeto, igual a gente está aprendendo aqui no curso de eletrotécnico e o que a gente também faz no curso de engenharia elétrica, né? Então, só que o eletricista, né, o capacitado, ele tem o menor nível de informação, ou seja, ou informação básica para ele fazer instalação elétrica. Então, inclusive, o técnico, eu não sei se tem essa atribuição. Até onde eu sei, antes dele sair do CREA, ele não tinha, só o engenheiro é que tem.
Porque se você, imagina, né, se o técnico tiver a mesma atribuição do engenheiro, não faz sentido ter o curso técnico, é melhor ter só engenharia, né? Então, assim, é questão de lógica. Então, por exemplo, o engenheiro eletricista, ele tem atribuição, né? Um dos serviços que eu posso fazer, além de projetar, além de executar, ou seja, pegar o projeto e transformar ele num projeto real, né? Fazendo a instalação, eu posso dar treinamento para eletricista, eu posso dar treinamento até para técnico, né? Mas principalmente para o eletricista, inclusive eu ministrando esse treinamento, eu posso fazer uma RT, né? Assim como vocês eletrotécnicos vão poder fazer, né? Só que é uma RT com a finalidade de ensino, falando, né, que eu, profissional fulano de tal, você coloca lá no tem um espaço lá na RT que é um resumo do que é o que você está chancelando naquele documento, né? Esse documento, né, é a prova de que o profissional fulano de tal ministrou o treinamento de eletricista de rede para os profissionais fulano, ciclano, beltrano, deltrano, né? E esse treinamento aí, ele tem fé pública, ele tem validade, porque foi o profissional que ministrou. Inclusive, ele pode também fazer uma RT de carga e função, né? Igual todas as instituições de ensino têm, né? Inclusive aqui o Senai tem, né? Ele tem contratado um engenheiro eletricista que ele chancela todo e qualquer treinamento que é ocorrido aqui, né? Quando eu falo treinamento, capacitação, NR10, o curso de CEP e por aí vai, né? É, e também as graduações, né? O curso técnico, o curso de engenharia elétrica e por aí vai. Então, existe um profissional que chancela estes cursos aqui para a instituição Senai, tá? Então, ele, inclusive, faz uma RT de carga e função com essa finalidade. Eu, por exemplo, ministro o curso de NR10 de CEP aqui, né? De né, capacitação também, né? Aqui chama aperfeiçoamento, né? Eu ministro esses cursos, mas quem valida eles, quem chancela é a instituição, juntamente com a validação do engenheiro eletricista que trabalha aqui para a instituição como engenheiro eletricista, porque eu estou aqui trabalhando na qualidade de docente, ou seja, de professor do curso aqui de eletrotécnico e de graduações, tá? Então, assim, existe uma diferença. Eu tenho a capacitação, né? Melhor dizendo, eu tenho a qualificação, porque eu sou engenheiro, mas quem se responsabiliza tecnicamente, primeiro, é a instituição, né? Chancelada aí pelo MEC, todo o curso, vem o pessoal, faz uma verificação dos laboratórios, dos profissionais que ministram aula, existe todo um processo para isso, e também o profissional que assina, né? Existe um profissional que, junto com a instituição, assina e valida todos, né, todos esses treinamentos, né, e cursos, né, cursos técnicos, curso superior, pós-graduação e tudo aí vai, e por aí vai, né? Obviamente relacionada à elétrica, tá? Para outras áreas, aí tem um profissional da outra área aí. Beleza, então entendi, professor. Então quer dizer que tem que ter um transformador acima de 75, que no caso é o de 112,5 kV. Então o profissional que está falando que habitualmente há uma incógnita nos estabelecimentos, nas empresas, né? Sendo suas especificações, características e limitações raramente conhecidas pelo trabalhador ou usuário. Aí quando fala o trabalhador, né, um eletricista ou um eletrotécnico, ou até um engenheiro que trabalha nessa unidade consumidora aí, né, nessa indústria, nesse comércio aí, por exemplo, no atacadão aí da vida, né? O usuário é necessariamente as pessoas que utilizam ele da instalação. Se for um grande supermercado, desde o caixa ali, todo mundo que utiliza aquela instalação, né? Ou seja, e existem limites, né? Devendo doravante ser organizada em um prontuário mantido pelo empregador
ou por pessoa formalmente designada pela empresa, permanecendo à disposição dos trabalhadores e demais interessados envolvidos com as instalações de serviços em eletricidade, incluindo as autoridades, conforme prescreve o item 10.14.4, né? Ou seja, o agente fiscalizador do trabalho, né, que se for acionado, vai fazer essa verificação, né, da norma a ser revisado e atualizado periodicamente, tá? Então, por exemplo, esse projeto aqui não é para ficar num disquete guardado as 7 chaves lá numa pasta suspensa. Nossa, professor, você deu tantos detalhes que parece que até isso que você falou é verdade, é porque é verdade. Eu tenho um certo cliente aí, que eu não vou falar eu não vou falar o nome, que ele tinha um projeto elétrico guardado num disquete que, inclusive, das 7 pranchas que ele tinha, 2 não funcionaram na hora que a gente colocou na máquina lá com disquete, né? Até hoje, lá no escritório, eu até mesmo prevendo esse tipo de problema, né? Tipo de situação, eu tenho um computador também lá em casa que eu mantenho com drive de CD, drive de disquete, até zip drive eu tenho lá. Se um cliente tiver numa mídia dessa antiga aí, né, armazenado, nós estamos preparados aí para resgatar esse arquivo e poder utilizar ele na atualização do projeto. Então, esse projeto não é para ficar escondido. Esse projeto é para ficar disponível, ele impresso, dobrado ali em conformidade, né? Aí você dobra ele, ele vai ficar no tamanho A4, no tamanho desse carimbo aqui, né? E vai ficar disponível atrás lá do quadro, né? De distribuição, na hora que o eletricista, que ele tem a autorização, né, a anuência da empresa, e ele vai estar de serviço, ou seja, com autorização, e ele tem a capacitação, né, o curso de eletricista, ou se for um eletrotécnico, ele tem um curso de eletrotécnico, se for um engenheiro, ele tem um curso de engenharia elétrica, né? Então, esse documento faz parte do prontuário de instalações elétricas, ou seja, o projeto. Ah, eu tenho um laudo de aterramento que diz que o aterramento, aqui, ó, a especificação ó, o aterramento do transformador aqui, ó, da subestação lá. Tem uma caixa de inspeção logo do lado aqui, ó, e tem uma malha aqui, ó, com uma, duas, três, né? Ó, e 6, ó. 6 hastes, tipo cantoneira. Eu acho que é tipo cantoneira, deixa eu ver. Ah, não, é aquela. É haste de. Eles chamam de 19 microns, é aquela cilíndrica aqui, ó. Ele tem 6 hastes, sendo que uma delas está numa caixa de inspeção para você, literalmente, né, para o profissional aí da área, fazer a inspeção e aferir a qualidade do aterramento, saber qual que é a resistência elétrica desse aterramento, em conformidade com a NBR 5419, né, dado o grau de risco dessa instalação aqui, tá? Dependendo aí do grau de risco, a resistência elétrica tem que ser na média, vamos supor, 10 ohms, né? Esse valor de 10 ohms, ele é até uma espécie de lenda urbana. Ele, o Saci Pererê, o Curupira, a Loura do Banheiro, estão junto com essa lenda urbana aí do de 10 ohms. Não é toda instalação que tem que ter 10 ohms de resistência elétrica, não. Dependendo do nível de segurança, por exemplo, se for, por exemplo, um posto de combustível e serviços, ou seja, um posto de gasolina, né, com loja de conveniência, dependendo aí, a instalação elétrica ela tem que ter uma resistência elétrica e uma média, né, de 5 ohms, ou às vezes até menos. Eu já trabalhei em empresas aí que tinha mesa de corte a plasma e a White Marks, né, a fabricante aí, exigia que a sua mesa de corte tivesse uma instalação de aterramento, né, em que esse aterramento tivesse 2,5 ohms, pelo menos, né? Ou seja, ou esse valor ou menor, né?
quanto mais próximo de zero, menor, né? Então, ele tinha que ter 2,5 ohms. Por quê? Por conta do grau de risco, né? Então, 10 ohms é lenda urbana, viu? Junto com o Saci Pererê, o Jason X, isso é lenda, tá? Depende aí do grau de risco. Beleza, professor. Então, não sou eu que estou falando, eu, Pablo, eu aqui, o engenheiro eletricista, é o profissional que ajudou a elaborar a NR10 e o manual de interpretação da NR10 aqui. Então, eu não estou dando opinião minha, eu só estou falando o que ele está relatando aqui, né? Então, é uma incógnita essa documentação. Essa documentação são projetos, esse aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui um prontuário aqui, ó. Eu deixei na agulha um da Vivo aqui, ó. Ó, vou pegar dessa estação rádio base aqui, né? Lembrando que eu já expliquei aqui, essa aqui são as torres de celular, tá? Aí o serviço, toda e qualquer torre da Vivo aí pelo país, aí, né? Pelo Brasil, a equipe foi em cada uma delas, fez uma verificação, verificou se realmente o, o profissional lá de manutenção, né? Inclusive, a gente até criou um documento, né? Que são a função dele. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Que é a função dele, né? O CBO. Deixa eu pegar em PDF, que o em PDF tá melhor. Esse aqui é um prontuário, é um modelo aqui de prontuário que foi utilizado aqui, né? Lá no escritório onde eu presto serviço. Aqui, ó, conjunto de procedimentos e técnicas administrativas, né? Deixa eu ir já lá nele aqui, ó. Ó, esse aqui é um documento que foi criado. Qual que uma das propostas da Vivo aí, quando a gente fez esse serviço? Eles falaram, olha, você sabe que profissional está apto a ser operador de subestação de energia elétrica? Então, né, baseado nesse CBO, nesse Código Brasileiro de Ocupação aqui, esse operador de subestação, o ideal é que ele fosse eletricista de redes, tá? Então, nós indicamos aí, né, os que eram já eletricista de rede continuar na função, os que não eram foram fazer o treinamento nos centros de treinamento, né? Foram, nesse caso aqui, nos da Bahia, eles fizeram treinamento lá na Bahia, né? Muitos fizeram no Senai, né? Os cursos de eletricista de rede aí, né? Então, em todos os locais onde tinha estação rádio base aí da Vivo, eles foram, a gente pegou o checklist e foi cumprindo, né? Então, a gente criou esse documento aqui, né? Em que o eletricista de rede, né? Que está aqui, ó, é descrição das atividades. Então, esse documento fomos nós que criamos para entregar para a empresa, falar, olha, esse é o perfil do operador de subestação de energia elétrica que vai dar manutenção na estação rádio base, né, na torre aí de celular deles. Esse outro documento, tá vendo? Ó, que esse é igual eu falei, esse texto aqui ele é muito denso, esse conjunto de instruções, procedimentos. Esses procedimentos são esses aqui, ó. O POP 01 até o POP 09. Então, esses 9 procedimentos aqui são os procedimentos de segurança para esse profissional, esse operador de subestação, fazer inspeção visual, fazer inspeção por ensaio, dar manutenção, fazer instalação dentro lá da estação rádio base. Né? Então, ó, receber autorização para abertura de uma ordem de serviço. Ó, o POP 2, comunicação. O 3, sinalização e isolamento de área de trabalho. Ó, o 4 aqui, ó,
desenergizar um trecho de trabalho, dependendo, eles tinham que fazer isso. Teste de ausência de tensão, é o 05. Instalar um aterramento temporário, é o 6. O 7, retirar o aterramento temporário, né? O próprio nome já diz, ele é temporário, né? Depois que você faz a manutenção, né, você retira ele. Substituir ao 8 aqui, ó, substituir disjuntor monofásico ou polifásico. Ao último aqui, ó, inspeção visual da subestação. Então, ó, o que que é o POP, né? Ou instrução técnica, né? Dependendo da empresa, né? Você vai ouvir esses dois nomes, né? Procedimento operacional é, de trabalho, né? Ou então instrução técnica. Então, ele é baseado em passos que você vai fazer, né? Passo um, passo 2, passo 3, passo 4, até finalizar a tarefa, pensando nos riscos de cada passo dentro da tarefa global, né? Ou seja, dos 4 passos, e como que você vai controlar, minimizando e às vezes até anulando esse risco. Se tiver como você anular, nem equipamento de proteção individual vai ter necessidade de você utilizar, né? Se tiver como anular. Agora, se não tem como anular, eu só minimizar, por exemplo, existe uma magia, né? Magia lá do Harry Potter para eu anular a eletricidade. Ai, professor, que água que o senhor está bebendo? Né? Essa água sua é H2O mesmo, né? Isso que eu estou perguntando. Existe uma magia? Óbvio que não, né, professor? Uai, então, se não existe uma magia, né? E não existe um abacadabra, né? Não existe uma magia para você ficar imune à eletricidade, então só nos resta o quê? A usar equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Então, como não tenho como eu anular, usar um jutsu de cancelamento, então eu vou ter que utilizar o equipamento de proteção. Então é nesse sentido que eu falei, que é o de neutralizar, né, anular ou você minimizar ele utilizando o equipamento de proteção, né, individual e coletivo. Então sempre vai ter o passo, né, por exemplo, ó, receber informação da OS, né, via rádio, mensagem ou e-mail, intranet ou SMS, né, dentro aí dentro da rede aí da Vivo, né? A competência, o operador de rede ou de infraestrutura, né, que seja um colaborador da própria Vivo ou um terceiro, né, por exemplo, a concessionária de energia, ela tem colaboradores da própria Equatorial Distribuição Goiás, né? Mas também tem colaboradores de empresas terceirizadas que participam de licitações, né? E prestam serviço por um tempo determinado, 2 anos, por exemplo, e por aí vai, né? Então, os riscos, né? Informação incorreta, falta de informação, né? Como é que você, né? Vai ter uma matéria lá, gestão da informação, ou gestão da. Estou confundindo lá com computação. Gestão da manutenção, né? Se você não tiver um plano de manutenção, né? Ou o que que você vai fazer ali para determinado procedimento, como que você vai executar essa manutenção? Você vai chegar lá na doida, né? Não. Eu vou fazer um passo a passo, né? E esse passo a passo é chamado de POP ou instrução técnica, né? Como que você vai controlar a informação correta ou a falta de informação? Atentar-se para a correta compreensão do conteúdo, né? Interpretação, né? Da informação para evitar o retrabalho, ou seja, você tem que fazer o trabalho novamente aqui. Então, esse documento é um conjunto de procedimento, é um conjunto de instrução técnica e administrativa. Ó. No caso, o, o documento que fala da função do operador de subestação, ele é administrativo. Ele vai servir quando da contratação desse profissional aqui. Outro documento que vai servir aqui como base para o prontuário de instalações elétricas aqui, ó, o modelo de ordem de serviço. Também você pode colocar como modelo de APR, né, análise preliminar de risco, né? Essa ordem, ela está como ordem de serviço aqui, explícita, porque o profissional ele só vai utilizar
esses equipamentos que estão listados aqui, ó, um par de luva isolante de 500 volts, classe 00, um par de luva de cobertura baixa tensão, uma capa de 7/8 em tecido anti-chama, 3 camadas de proteção, um protetor facial com capacete e óculos, um par de luva isolante classe 2, um par de luva de cobertura para alta tensão da Luvipel, né? Um capuz de segurança, 3 camadas protetoras laranja, né? Então ele só vai utilizar esse equipamento se ele for, né, chamado lá, né, ou por e-mail, né, vai chegar lá no, ele entra de plantão, por exemplo, e, né, dentro da região lá, no caso aqui Vila Laura, né, lá na Bahia, né, ele vai verificar o itinerário. Ah, eu tenho que ir aonde? Ah, eu tenho que ir lá no Pelourinho, eu tenho que ir lá não sei aonde, né, na região onde tem a estação Rádio Base fulana de tal, né? No caso, isso aqui é a Vila Laura, né? Então ele, né, vai lá e executa as manutenções, o que ele tem que fazer. Aí na hora que ele inicia o trabalho, ele ele vai mostrar, né, que ele recebeu, né, que ele tem os equipamentos aqui, provavelmente estão dentro da viatura, né, do carro, e ele vai assinar provando que quando ele foi executar o serviço no dia tal, na data tal, na hora tal, ele estava de posse desse documento. Isso aqui é um documento comum de qualquer empresa, tá? É outro documento aqui, ó. Por exemplo, eu vou fornecer para um funcionário essa luva aqui, ó. Luva de segurança, né? Essa luva aqui, ó, eu tenho que ter a garantia de que ela foi desenvolvida e foi aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Você está vendo essa autenticação aqui, ó? Você está vendo esse número de processo aqui, ó? Essa autenticação, esse número de processo aqui, foi quando o fabricante dessa luva criou, né, confeccionou ela e levou ela para um laboratório, fez os testes, laboratório ou até próprio dela mesmo, né? Dependendo aí, falou, né? Ok, essa luva está apta a trabalhadores dentro aqui, né? Dentro do que está o descritivo aqui, ó. Ó, de vaqueta, ó, confeccionada em vaqueta natural, com espessura mínima de 8 a 10 linhas, sem reforços, com protetor de costura de dedo médio, anelar e polegar, com elástico no dorso, cano de 15 centímetros, fechamento com velcro, costuras de aramida e acabamento com viés, né? Então, essa luva aqui foi testada, foi aprovada. Depois que ele testou e aprovou, ele leva lá no Ministério do Trabalho e Emprego, que tem um cartório. Daí ele chancela ali no cartório do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá vendo que tem a assinatura aqui, ó, Departamento de Segurança do Trabalho. Esse caso que foi aprovado em Brasília aqui, ó, né? Inclusive, alguns aqui, ó, falam até que profissional foi esse aqui, ó. Foi o Rinaldo Marinho Costa aqui, ó, do cartório lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E aprovou, né, esse documento. Aí depois que ele foi aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai gerar um número que é chamado de CA, Certificado de Autorização. Então, essa luva com essas características da marca, vamos supor, a marca Pableiras Engenharia aí, né? Da marca Pableiras Engenharia, né, que tem um site, que tem tudo regularizado, ela está apta a ser vendida nos varejos aí. Então eu vou vender, tem uma loja famosa aqui em Goiânia, né, a Capitão América com K, né? Então eu vou vender para o Capitão América e a Capitão América vai vender para o público lá. Eu vendo no atacado, por exemplo, né? E a Capitão América vende no varejo aí para empresas, né? Para quem é de interesse aí. Então, vocês estão vendo que é um assunto muito espinhoso aqui, pessoal. Essa documentação aqui, ó, são, né, os itens aqui, ó, de A até G aqui, né? Se bem que o G são todos eles, né? Mas assim, são muitas nuances, muitos documentos que uma empresa que tem um transformador
de pelo menos 112,5, né, que é acima de 75, tem que ter, né, tem que ter projeto, tem que ter laudo de aterramento, dependendo aí, né, laudo da conformidade das instalações elétricas, né, geralmente, por exemplo, o laudo de conformidade da subestação abrigada. Vamos supor que eu tenho uma empresa que tem 3 transformadores de 500 kV numa subestação abrigada. E esses 3 transformadores, cada um deles é resfriado a óleo, né? Nós temos os transformadores aí a seco e nós temos os transformadores a óleo. Então, o a seco, ele não precisa de laudo do bombeiro, né? Mas o a óleo precisa porque tem o risco de explosão. Se aquecer muito, o óleo que é utilizado no arrefecimento, ou seja, na refrigeração do circuito e na isolação também, né? Principalmente na isolação do transformador, ele vai se tornar um perigo, porque ele pode se incendiar e, inclusive, para você apagar esse incêndio é complicado, porque você utilizar é, é, por exemplo, extintor do tipo C aí, né? Lembrando que o bombeiro, né, quando a gente faz treinamento, ele recomenda que né? A gente tem que combater o incêndio no início do incêndio. Depois, quando tá chamas ali, né? Quando o incêndio está evoluído, somente o corpo de bombeiro tem a capacitação técnica, né? E as condições, né? O equipamento e a disposição, só eles têm essa disposição, né? Se estiver lá no iniciozinho, dá para você salvar. Mas se estiver acontecendo, já aquelas chamas terríveis lá, né? O que você tem que fazer é chamar o bombeiro mesmo. Então tem que ter um laudo especificando né, que aquele transformador foi bem projetado e que tem todos os itens de segurança dessa subestação, né? E feito uma RT e entregue e juntada nesse prontuário aqui, ó. Se vocês, não sei se vocês perceberam aqui, ó, tem 72 páginas. A maioria das páginas são documentos que foram anexados, né, ao prontuário, ó. Por exemplo, ao projeto aqui, ó. Tá certo que isso aqui é só a representação, né, do projeto, mas tem ele anexado, né, ele dobradinho, bonitinho, impresso, né. Tem cada diagrama aqui, ó, o quadro de bombas d'água aqui, né? Tem as de bomba de incêndio, os quadros de distribuição de luz, de força aqui, ó, do transmissor, né, da rede celular aí, né? Tem também um cronograma aqui de ações. Deixa eu virar aqui, ó. Por exemplo, ó, foi encontrada alguma não conformidade? Ah, encontramos. Então, você tem que ter um plano de ação para você, ó, por exemplo, instalar grupo motor gerador em sala técnica adequada, né? Isso aqui vem lá do Microsoft Project, né? Isso aqui é programado e realizado. Então, você vai programar, por exemplo, em janeiro e você realizou em fevereiro, tá? Isso aqui está por mês, mas pode ser por semana, pode ser por dias, né? Depende da programação, né? Eu falei do Project, do Microsoft Project, né? Porque a maioria das empresas utiliza ele. Ele é pago, mas tem um, acho que é Proje, ele é gratuito, tá? Tem um que é gratuito, só que eu nunca utilizei, viu? Eu estou fazendo é, um curso aí nessa área aí de docência, é, e eles comentaram, só que eu ainda não consegui baixar esse programa para eu testar lá, né? Mas tem. Então, ó, você, o profissional foi lá, fez a inspeção, ó, viu que a instalação não está no lugar adequado. Então, a prioridade é o que? Alta. Quem que é o responsável? O operador de rede, distribuição, né? É metodologia. Você vai estudar lá dentro da instalação um local para fazer a instalação. Se não tiver um local, você vai criar, né? Literalmente, você vai fazer um local para ficar esse grupo motor gerador a diesel lá, né?
de forma adequada e segura. Divulgação dos dados, né? Depois que foi feita, você vai fazer um relatório, né, dizendo tudo que foi feito e que a conformidade foi alcançada, tá? Dependendo, pessoal, esse relatório é informativo da empresa aí, ele é mostrado todo final de ano, né? Nesse caso do prontuário de instalações elétricas, se você cria um cronograma como esse de ações, quer dizer que você encontrou não conformidades. Por exemplo, tinha grupo motor gerador, mas ele não estava numa sala técnica adequada, né? Deixa eu até olhar aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a foto do grupo motor gerador, ó. Ele estava numa área externa e a área que era para ficar ele estava sendo utilizada como depósito, entendeu? Então, o profissional, né, o engenheiro vai lá, faz a inspeção relacionada ao prontuário de instalações elétricas, né? E ele vai anotando, ó, encontrei uma não conformidade assim, ó, por exemplo, ó, na porta do painel, ó, tinha fiação pendurada, não pode isso. Do painel ali elétrico ali, entendeu? Não tinha identificação do painel, tinha um monte de coisa aí que foi encontrado. Então, isso tem e deve ser verificado, tá? Então é isso, pessoal. Prontuário das instalações elétricas, né? Isso daqui, ó, aqui, ó, por exemplo, documentação das inspeções, né? Que é laudo de aterramento, laudo das condições da instalação elétrica, laudo, né? Das condições ali da subestação, né? De conformidade da subestação. Tem um monte de laudo que pode ser feito relacionado a isso. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva, é esse documento que está aqui, ó. Foi tirado lá do site, né? E foi do próprio site do fabricante esses itens aqui, né? Que comprovam que ele tem idoneidade estão lá disponível no site, né? A documentação comprobatória da qualificação, habilitação e capacitação dos seus funcionários. Não vou mostrar aqui, né? Porque é documento, né? É documento pessoal, né? Mas a gente olhou todos os funcionários que estavam contratados e que iam contratar para ver se realmente eles eram eletricista, ou engenheiro, ou técnico, por aí vai. Deixa eu ver o que mais. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual coletiva, né? Ou seja, está dentro da documentação comprobatória que esse equipamento existe um certificado de aprovação. Certificação dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas, ou seja, em áreas com um potencial risco aí de explosão. Por exemplo, uma subestação ali, né, que tem um transformador que é resfriado a óleo, ele tem um risco ali de explosão, né? É, um silo que guarda grãos ali, ele também tem um risco de explosão, porque ele tem partículas dispersas ali, né? Pode acontecer uma fagulha ali, acontecer uma explosão. Então você tem que ter um sistema de aterramento para não ter fagulhamento. É, Relatório técnico das inspeções com recomendações, cronogramas, é o que eu mostrei agora, o cronograma de adequação, contemplando todos os itens aqui, né? Esse cronograma de ações, né? Se tiver coisa não, né, não adequada, que o que foi encontrado nesse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, né? Você vai fazer um cronograma de adequações, que é isso que eu mostrei anteriormente, contemplando, né? Tudo que não tiver, não tem documento padrão falando da função, né, o CBO dele, a gente tem que criar. Tem procedimento de segurança, né, POP, instrução técnica? Não tem. Então você tem que criar. Então todos esses documentos aí, eles podem ser criados por um engenheiro, também por um eletrotécnico, e obviamente ele tem que ter experiência na área, né? O que me ajudou é que no escritório em que eu comecei estagiando, né, depois fui contratado,
Eu trabalhava como projetista, mas também, né, depois eu fiz a pós em segurança, engenharia de segurança do trabalho, né? E daí eu tinha costume, né, de fazer esse tipo de serviço, né? Ou seja, não é todo engenheiro que se forma e que tem essas habilidades, né? Eu tive a sorte de estagiar e depois ser contratado, e eles, né, além de trabalhar apenas com elétrica, né, trabalhavam também com segurança do trabalho envolvendo a elétrica, tá? Então é isso, pessoal. A gente deu aqui uma olhada aqui bem rápida aqui na próxima aula nós podemos comentar sobre isso, dependendo aí, né, se vocês tiverem dúvida em alguma das atividades aí, eu comecei até a corrigir já as de quem enviou, né, em algumas atividades aí, visto que nós temos ainda é, mais uma aula, né? Então a última aula, essa aula de hoje é a segunda parte, né? E a última, né, a gente pode fazer uma aula aí de tira dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu me excedi um pouco mais no tempo aí, né? Porque eu comecei um pouquinho depois, né? Eu estava em alinhamento ali com o professor e aí se estendeu um pouco. Peço desculpa aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Vou parar aqui a gravação e vai estar disponível para vocês até amanhã, tá? Fiquem com Deus.